sombra, só que hoje nós vamos fazer um desenho livre. A sombra é uma característica, é uma ferramenta que nós temos para destacar mais a volumetria de um desenho, principalmente na arquitetura, e tem alguns desenhos, algumas criações que nós primamos em trabalhar dentro da própria arquitetura a luz e sombra através de furos, de luz natural, de entrada de luz natural, para valorizar determinados elementos. E se nós quisermos apresentar esse desenho ao cliente, quando se tem a luz e sombra, nós valorizamos mais determinados volumes. Se nós fizéssemos um desenho, vocês vão ver, vocês estão vendo o mouse aqui, né? Se nós fizéssemos esse desenho aqui, ó, ele é dimensional, ele só tem uma dimensão, aqui ele está no papel, ele está numa imagem. Se nós fizéssemos ele sem sombra, nós faríamos esse contorno aqui, desse cubo e só. O que dá conotação volumétrica tridimensional nele é as nuances de luz e sombra que tem sobre eles. Senão, mais evidente disso é a esfera. Poderia ser somente um círculo. A partir do momento que nós demarcamos essa sombra e o ponto de luz, nós criamos a imagem tridimensional a partir dele. Para se ter uma noção melhor de luz e escura, é preciso trabalhar também com o volume, que é utilizado para diferenciar um objeto no espaço. É o que nós acabamos de falar. Então, quando nós vamos representar a arquitetura, não somente a arquitetura, mas muitas vezes nós vamos definir também concepção espacial e volumétrica, quando nós adotamos a intenção de valorizar essa arquitetura através da incidência da luz sobre ela. Um exemplo é essa imagem, toda essa projeção na calçada e a própria luz incidida em cima dessa elevação frontal. Vocês observem os nuances de luz e sombra nessa fachada, o efeito que dá de forma escultural e estética nessa arquitetura. Vocês podem perguntar, tá? Eu vejo aqui no celular daí. A luz e sombra, ela foi mais evidente dentro das artes na época do barroco, porque é um período da arte que prima pela emoção, pela intensidade emocional, e quando nós aplicamos sombra e luz, por exemplo, aqui é um quadro de Renoir, né? Se destaca mais esses movimentos, essa emoção da obra, dá mais dinamicidade. O barroco é caracterizado por esses movimentos, e a luz e sombra mostra esses nuances da forma a partir de. Só um aspecto artístico que vocês vão, de repente, ter. E como fazer isso nos desenhos? Então, quando nós observamos um desenho, por exemplo, uma casa, digamos que esse cubo que está ali é uma parte do corpo de uma casa. A luz, a fonte de luz, geralmente, numa edificação e na arquitetura, é do sol. Então, vem de um ponto só para todas as edificações. Subentende-se que são feixes paralelos, mas nós podemos observar isso a partir de pontos de fuga também. Nós fazemos a sombra, como nós fazemos o desenho dessa forma, desse volume, nós construímos essa sombra também observando os pontos focais. Ali vocês podem observar a sombra projetada, o reflexo na face, a sombra própria do objeto, as várias sombras, porque de repente a gente está desenhando e a gente mistura e esfumaça só um lado, e já esfumaça o outro, aí não coloca essa sombra projetada no chão. Então nós temos que observar que existe um corpo, existe uma fonte de luz que está desse lado aqui. Esse aqui é a sombra do próprio corpo, porque a fonte de luz está do outro lado. Existem as meias sombras, a luz na parte posterior, onde tem a maior fonte incidente da luz, e o reflexo dessa luz no piso, ou na mesa, ou no anteparo, ou no chão, voltando para esse corpo. Então, aqui em cima nós temos a sombra da própria
do próprio objeto, mas nós temos um pouco de luz que retorna desse reflexo que retorna ao objeto, mesmo estando no lado escuro ou contrário da fonte de luz. Quando se ilumina qualquer massa, é possível notar dois tipos de sombra: as próprias, que seria essa parte da sombra aqui, originada do objeto e da forma que ele tem, como quando percebemos a sombra dos braços nos pés, e projetadas produzidas nas superfícies nas quais a massa está apoiada. Então, aqui nós temos a sombra projetada e a sombra própria. Nós usamos muito essa sombra própria e a projetada também, que eu já vi que até vocês já usaram isso. Para dar profundidade ao objeto, é preciso utilizar a sombra própria, mais a projetada, e aonde se pode dar a ideia da tridimensionalidade. Aqui nós só usamos o lápis para fazer essa forma, e os nuances de luz e sombra que vocês já vêm exercitando mais ou menos desde os primeiros exercícios, quando nós passamos o dedinho lá no lápis 6B, no 4B, tendo uma ideia. Então, hoje nós vamos ter mais ou menos uma organização de como isso deve ser feito no desenho. Além da luz e sombra, quando nós desenhamos, é interessante, eu falei para vocês que quando a gente faz esse desenho aqui, a gente faz o reflexo com o lápis branco. Nós colocamos o lápis branco, nas árvores a gente coloca um contorninho de branco. Então, esse reflexo ainda evidencia, mesmo sendo um croquis, isso não é um desenho projeto, é um croquis, nós podemos colocar esses reflexos ainda evidenciando essa luz e sombra. Além das sombras A e B, própria e projetada, pode-se criar reflexos que estimulam o efeito produzido pela luz, os quais também pode ser projetado, esse reflexo pode ser projetado em objetos próximos. Para dar a profundidade, utiliza-se A mais B, onde dá a noção de tridimensionalidade. Entre as sombras, a luz e os reflexos, há uma zona de transição que é a meia sombra, e a dimensão dessa meia sombra, ela pode variar com a intensidade da luz. Então, se nós colocarmos, vamos supor, isso ali é um ovo, ele está dentro de uma atmosfera, dentro de um ambiente mais ou menos claro e que tem uma fonte de luz. Se ele fosse colocado num ambiente com a luz externa apagada e com essa mesma fonte de luz, essa meia sombra ela seria totalmente diferente. Então é variável, tem uma variação diretamente com a intensidade da luz. Então nós podemos imaginar que um edifício fotografado ou desenhado à luz do meio-dia do sol, à luz da tarde do sol, à luz da manhã da inclinação solar, essa variação de intensidade de luz solar, que é a luz natural, ela vai ter efeitos diferentes nesse edifício. Eu gosto muito de fotografar edifícios para que nós percebamos com maior intensidade e sensibilidade com o sol poente, com o sol que está se pondo. O efeito da luz nos edifícios é muito diferente do que o efeito do sol a pino. Vocês observam quando o sol... Vocês podem pegar o celular, a máquina fotográfica do celular de vocês, fotografem a casa de vocês no meio-dia, no poente e no nascente. Vocês vão observar a apresentação dessa luz e sombra como é diferente. Na minha opinião, é melhor no poente, né? Então, a gente sempre faz esse aporte à arquitetura, que é interessante, porque nós vamos tentar colocar essa luz e sombra, de repente, numa arquitetura, na nossa carreira e nas outras disciplinas. E o sol poente, geralmente, vai ter uma sombra mais alongada do que o sol do meio-dia, vai ser quase não vai ter sombra, vai ser a pino, né? Então, o corpo, quando está submetido a essa fonte de luz, que vocês percebem, está mais ou menos nessa direção aqui, mais ou menos, ó, aqui está voltado um pouquinho para lá, está mais ou menos na frente e desse lado direito. Então, aparece a luz especular, onde tem o reflexo da fonte de luz, a luz plena. A meia sombra é a transição entre a parte mais iluminada e a parte da sombra. A luz refletida, olha como aqui embaixo é claro e está fora do alcance da fonte de luz. Mas
essa luz que chega aqui é a luz refletida do anteparo que sobe ao objeto, ao ovo. A sombra de oclusão, a sombra projetada, luz de recorte, é que dá forma, é a que dá a forma ao objeto, e a sombra própria, é a sombra do próprio corpo, que faz com que percebamos de maneira tridimensional, a partir de 2 dimensões. Quando nós formos desenhar esse ovo, o que nós vamos fazer? Nós vamos esfumar essa parte aqui e criar essa sombra própria do ovo, que nós vamos repassar a tridimensionalidade dessa forma a partir de um desenho em 2 dimensões. A diferença entre o desenho com e sem sombra, numa figura bem simples da trigonometria, a arquitetura, o desenho da arquitetura é muito pautado na matemática e na trigonometria, de várias e de diferentes formas. A partir das formas, a partir de inclinações, por exemplo, de rampas, de telhado, tem muita relação com a matemática e na criação do volume dessa arquitetura e na representação que nós estamos aprendendo aqui, na representação das formas. Então, se nós vamos fazer uma forma a partir de dois planos ou de um plano, nós queremos representá-la tridimensionalmente. Nós fazemos um círculo, e para apresentar esse círculo de forma tridimensional, é imprescindível conhecer a forma de fazer essa luz e sombra, e até mesmo a projetação dessa sombra para Então, se nós fizermos um cubo dessa forma ali, vocês fizeram vários cubos, tentando aprender os 2 pontos de fuga, um ponto de fuga, é mais ou menos a forma da arquitetura do edifício, de uma casa. Então, nós definimos o ponto da luz, ou do sol, ou do abajur. E essa luz do sol ou do abajur, ela desce em todos os vértices. É como se aqui fosse o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ela tem que passar por todos esses pontos para a gente construir a sombra no solo. Então, esse facho de luz tem uma projeção no chão, todos esses pontos do chão tem que passar por esses vértices, e tem que passar, a do alto tem que passar dos vértices do alto. Quando elas se encontram aqui no chão, acontece a sombra. Então, aqui está o ponto de luz, ó. Ele tem a projeção no chão, na mesma altura da construção. As linhas auxiliares passam por todos os vértices, até aquele que está escondido lá atrás. E do alto passa pelos vértices do alto. Quando esse de cima se encontra com o de baixo, ele emenda. Quando esse de cima se encosta com o de baixo, aqui emenda, ó. Essa linha é a linha que está aqui, ó. E aí, quando esse aqui encontra o ponto de baixo, a projeção de baixo, encontra com o de cima, tem a linha aqui embaixo. E ligando esses pontos, é como se nós ligássemos isso aqui, ó. Se botasse A, B, C, aqui seria A, B, C. E aí, isso é a sombra. Agora, ele vai mostrar uma casinha daquelas que nós já fizemos algumas também, com a mesma coisa. Ele vai definir o ponto, ó, ali é o ponto de luz, ali é o sol ou arandela. Tem o ponto no chão, na linha terra. Aí, o que ele vai fazer? Com todas as linhas auxiliares, na parte de cima, ele vai puxar para o chão, mas aí do chão ele vai puxar todas as linhas auxiliares na parte de baixo. E para vocês não se perderem, vocês podem até numerar, número 1, número 1, número 2 e número 2. O número 1 está ligado ao 2, aqui tem que ligar o 2. Então, esse ponto do chão passa por todas as linhas de baixo, e o sol, a linha de cima, passa por todos os pontos da parte de cima. É só numerar para não se perder. Então, esse ponto aqui está projetado aqui. Aqui na casa ele está ligado aqui na terra ele está ligado aqui embaixo. Olha ali, ó. Depois vocês podem olhar com calma, é um desafio para vocês. E quando vocês forem desenhando,
Vocês podem ir observando esse filme também. O segredo, ali ele está fazendo a luz própria, a sombra própria, que está atrás da fonte do sol. Ali é mais fraquinho porque não é tão forte quanto a outra. E ali é a sombra projetada. Então, nesses desenhos, vocês têm que observar e localizar onde está a sombra do sol, quer dizer, onde está a fonte da luz solar. Ali faz mais forte porque o outro lado está mais voltado, tá? Se eu fosse vocês, eu numerava os pontinhos da casa, igual vocês aprendiam em matemática, para não se perder nessa construção. E esse da escada, ele tornou o elemento um pouquinho mais complexo, criando mais pontos. Então, se você numera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó, na parte de cima vem da fonte de luz, que seria o Sol. E depois tem que pegar a projeção da Terra na parte de baixo, que vem no ponto que está na Terra. Ó. Então, esse é o ponto que está na Terra. Quando se encontra com a parte de cima, tem um ponto aqui. E esse ponto aqui, quando se encontra... Aí tem essa linha aqui. Vocês observem como ele faz. Isso tem que ter paciência e observar. Ali vai ser a sombra própria do corpo, que tá a parte que está contrária à fonte de luz. Ali a sombra média e ali a sombra projetada. Para ter mais ou menos uma ideia de como vocês devem fazer. Por exemplo, nós fizemos portas, pilares lá, e a gente coloca a sombra aleatória, assim, né? A gente pode fazer com um certo critério. E o outro desenho, eu vou tentar botar o som, eu não botei agora porque eu tenho que desligar o som daqui. Agora sim. Usando mais a técnica dos 2 pontos de fugas que vocês já fizeram de maneira intuitiva e através da técnica, rapidamente desenhando um cubo mais ou menos baixinho. Vocês me ouvem? Sim, consigo ouvir sim. Como se faz essa sombra a partir desses 2 pontos de fuga? Ali vocês mais ou menos todos pegaram a técnica a partir das aulas. Então agora, quando vocês vão fazer esse exercício hoje, vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer 2 pontos de fuga, vão criar uma edificação, uma forma, vão colocar um rio ali, ponte. A ponte e o rio são formas mais orgânicas, as edificações são formas mais formais, estudadas. São formas naturais, né? O rio e a ponte sobre ele pode seguir uma coisa bem orgânica também. Fácil para vocês que já fizeram todos esses exercícios. A linha do observador. Descem na parte de cima desse. E a parte de baixo vai aos pontos de fuga, ó. Isso aqui, o que ele está fazendo aqui, vai lá para o ponto de fuga. Então, o raio do sol bate no vértice, marca o chão. É a mesma coisa. Bate no vértice,
vai para o chão. O chão vem do ponto de fuga, vem ali, ó. Ali tá a sombra, ó. Essa linha que ele está fazendo ali foi até o ponto de fuga. Essas canetinhas vocês podem adquirir também, quem gosta de desenhar, tá? A Maristela mostrou lá para mim mostrar para vocês. Eu disse, eles agora estão primeiro na aquarela. Então, quando vocês fizerem essa sombra, vocês podem até fazer com lápis aquarela também, com efeito melhor que esse. Gente, vocês compram isso aqui? Alguém não compreendeu? Se manifeste agora. Olha aqui, ó. Vocês fazem... Eu não estou vendo ali, tá? Eu estou vendo a tela inteira, assim. Depois eu olho lá no Whats. Vocês construem o desenho com 2 pontos de fuga. Vocês coloquem o ponto do sol, puxem o vértice. O vértice é isso aqui, ó. É como se o raio do sol abraçasse tudo isso aqui, ó. Ele colocou só nesses 2 porque esse aqui tá atrás, ó. Ele ia cair nessa linha aqui. E para definir essa linha aqui, ele puxou daquele ponto de fuga, ó, para cá e para cá. Quando vem o sol e encontra aqui, a gente constrói essa sombra. Aqui embaixo tá mais inclinadinho, então ele fez o vértice aqui e puxou do ponto de fuga aqui. E aqui puxou do ponto de fuga para cá, ó. Eu espero... Isso é muito simples. Isso é muito simples e dá para vocês terem uma ideia, para a gente não ficar só fazendo uma sombra assim, uma para cá, outra para lá, e não tem a ver com a fonte da luz, que geralmente natural é solar. Quando você está dentro de um quarto, você pode considerar uma luminária, a lâmpada de teto, se você quiser brincar de luz e sombra e valorizar mais esse volume. Então, aquele, como está flutuando, ele não produz sombra no solo. Então, esse dali tem sombra, ó, esse é a sombra própria, esse marrom ali, ele está usando como a sombra própria, a sombra que está do lado oposto da fonte. Ah, isso que eu falei do poente, ele vai abaixar esse sol. E, ó, olha como a sombra mudou. Aí ele puxa para o ponto de fuga ali, ó. Como essa sombra mudou, ó. Ele baixou ali. Olha como essa sombra mudou nesse edifício ali. Tem que puxar lá para o ponto de fuga da direita. Que alta sombra. Ele puxou desse ponto de fuga aqui. É a sombra do sol mais alto, que eu falei do sol a pino. A linha do horizonte. Figura humana, dá o tamanho da escala. Olha a sombra na figura humana. É difícil, né? Então, mesmo ponto, fonte de eu achei muito bacana esse aqui. Gostaram? Alguma dúvida?
vocês criarem esse cubo com arte, com arquitetura, definir o ponto onde está esse sol. Vocês vão fazer uma forma pensada, uma forma edificada, uma forma definida, que seja o cubo, que seja um edifício, que seja uma casa, dentro da paisagem natureza, que vai ter uma forma natural, que é o rio e uma ponte e a figura humana. Comecem a trabalhar. Então, vocês podem colar de uma revista, vocês podem botar o papel invisível, o papel transparente sobre uma figura de uma arquitetura famosa, conhecida, só para copiar a forma. Vocês podem, é livre, a técnica é livre. Aí vocês podem botar esse papel vegetal ali em cima, desenhar com a caneta hidrocor, como vocês fizeram com esse aqui. Deixa eu ver aqui isso. Vocês estão me vendo, gente? Então, vocês façam o desenho, vocês podem colocar em cima de uma revista de arquitetura e reproduzir uma casa que já está pronta, como vocês fizeram essa da prova. E vocês vão fazer um rio e uma ponte junto com a sombra, de acordo com essa aula. Na dúvida, vocês reproduzam esse vídeo, que eu vou colocar lá no Whats, e a gente continua trabalhando e falando assim, tá? Tudo certo? Pode ser? Vamos trabalhar? Vamos. E se puderem, mandando as imagens para mim. Então, o objetivo da aula hoje é vocês criarem com liberdade, é um desenho livre, dentro da técnica com lápis aquarelável, cera e tal, mas vai ser observado bastante a sombra, como nós vimos hoje. Eu vou pegar os vídeos e vou colocar ali no Whats para vocês olharem ali, caso surjam as dúvidas, tá? Esse segundo eu gostei muito. Passa bem uma ideia da simplicidade. Vocês compreenderam como se usa os dois pontos de fuga na terra, no chão? Sim. Júlia? Júlia, tu querias falar? Ô, prof, a gente já tá fazendo pose aqui, é só pra ter a foto. Ah, que legal! Ai, que coisa boa! Como é que eu faço agora? Deixa eu ver. Ai, gente, me ajudem. Eu tenho que tirar eu, né? Ai, que lindos! Obrigada. Falta mais alguém? Epa, tem que tirar aquilo dali. Isso. Gente, que saudade de vocês! Olha que legal! Ô, Júlia, dá um sorriso, Júlia! O Emanuel não consegue? Olha o Paulo. Tem um E ali no meio. Eu tô aqui, prof, não tá vendo? Mas tem um E, ó. Mas liga a câmera. Mas eu tô olhando com a câmera ligada. Não aparece? Meu Deus, tô aqui fazendo uma pose já faz tempo. Ai, coitado. Deixa eu tentar fazer um negócio. Ai, eu tenho que aparecer nessa foto, nem que seja batendo foto. Olha lá, ó. Ô, Paulo. Ô, Paulo. Olha ali, ó. Todo mundo sorrindo. Êêê! Essa é para formatura. Obrigada, tá, gente? Sim, tem 3, tem 9. Todos foram, tem 16, né?
Qualquer dúvida, pergunte. Vocês podem sujar muito essa folha, porque essa não é a folha definitiva. Então, se um traço saiu torto, a gente faz o traço de novo em cima, não precisa usar a borracha. Porque isso aqui é o rascunho. É o rascunho. Olha quantas vezes eu estou tentando fazer um traço reto, ó. A mão livre, ó. 2 pontos de fuga, mão livre. Sim, qualquer casa, qualquer lago, hoje é livre. Gente, que bacana ficar olhando vocês na sala. A gente parece que tá na sala daí. Oh, coisa boa. Se sentirem necessidade de olhar aqueles vídeos, pode olhar ali. Se tiverem alguma dúvida, façam fotos do desenho de vocês, mandam para mim. Pedro, tu entendeu? Tu podes criar. Olha aqui, ó. A professora está fazendo. Olha aqui, ó. Eu marquei os 2 pontos de fuga. Tu consegue olhar? Você consegue olhar? Consigo. Então, eu marquei 2 pontos de fuga e eu estou fazendo um desenho que dá na minha cabeça agora. E ali perto eu vou ter que fazer um lago e uma ponte, tá? Então, tu pode esvaziar a tua cabeça de qualquer coisa, se concentrar. É um trabalho de concentração esse primeiro. A segunda parte é trabalho braçal. Então, esse primeiro agora deixa fluir a tua criatividade e faz um volume sólido, não precisa ser arquitetura, e um lago, que pode ser assim um monumento, pode ser. Usa a tua criatividade, não precisa necessariamente ser uma casa. Tá. E ele depois faz o lago, que é uma forma natural, né? Um lago e uma ponte. Sim, Paulo,
Sim, olha, eu estou fazendo o rascunho, Paulo. E nesse rascunho tu pode riscar muitas vezes e várias vezes. Isso aqui não quer dizer que todos esses desenhos eu vou passar para o papel vegetal, tá? Para o papel transparente. Eu estou brincando com o lápis primeiro em cima desse rascunho. Depois, quando eu colocar o transparente em cima, eu vou ver o que eu vou transportar para lá. Ok, Paulo? Eu tô com o VATS ligado, pode continuar aí perguntando. Solta a mão que isso aí tá bom. Solta, o exercício é soltar a mão nessa primeira parte. E ó, pode riscar um monte e vocês vão acender o que for. Por exemplo, eu fiz esse negócio aqui em cima, eu sei que eu já não vou fazer ele. Isso aqui é um edifício e tem um furo no meio. Eu não vou fazer isso aqui que não condiz. Olha o tamanho da figura humana aqui, ó. Olha o tamanho da figura humana, olha o tamanho da ponte. Vamos fazer um carrinho passando na ponte. Vamos fazer os carrinhos passando na ponte. Fiquei muito contente que tinha 15 na sala hoje. Gente, como eu fiquei contente. Eu vou desenhar, eu vou começar a passar para vocês verem a sequência, para vocês saberem fazer em casa. Daí fica registrado, né? Então agora eu vou colar o papel vegetal e vou desenhar o que interessa de todos esses rabiscos que eu fiz ali. Não é rabiscos, é desenho. É desenho. Agora eu coloco uma fita para vocês terem material para olhar, para estudar e para desenhar. Onde está o início da fita? Ô, turma, quem não saiu na foto lá, quiser sair, é só ligar a câmera, que eu gosto de bater, tá?
Então eu coloco a fita aqui para aquele desenho não ficar dançando. Vocês conseguem ver bem a folha? Da onde vocês estão? Pronto. Então eu coloquei aqui o vegetal na frente. Agora eu vou atrás, eu já deixo fora. Lembrando que esse desenho aqui foi feito sem escala, sem escalímetro, mas quando nós estamos projetando, se possível for, usar a escala, usar aquela técnica que nós aprendemos, como fazer o desenho com 2 pontos de fuga. Existe uma técnica que reproduz exatamente o olhar do obturador da máquina fotográfica se você bater uma foto daquele ponto. Paulo está conseguindo, Paulo? A gente tem que fazer as copas das árvores um pouco diferentes uma das outras, para não ficar sempre a mesma coisa. Aqui eu desenhei um ciclista, então a gente tem que fazer ele primeiro. Porque ele está na frente. Arbustivas. Lá atrás está a ponte. Ó, a gente vai passando tudo aquele... Então agora eu vou tentar fazer a ponte, já que eu coloquei toda a vegetação que eu fiz para colocar na frente dessa ponte. Eu resolvi fazer uma ponte treliçada, metálica.
O VAT tá ligado, tá, gente? Só para vocês acompanharem, eu rabusquei tudo. Fica lá longe, a gente deixa com o traço bem fino. Fica lá longe e não aparece. Agora de luz, através da perspectiva, vai definir também onde vai ser.
Então, ao longe nós pegamos a pena mais fina, não tão fina, mas também não tão grossa para fazer a parte da sombra. Vou fazer 4. 4. Mais 9 horas. Deixa eu ver ajustar um pouquinho aqui para colorir para vocês terem uma ideia. Tá? Rio também vai ganhar uma cor de rio nesse desenho. Pode colocar. A gente pinta do lado contrário, como nós já vimos nas outras aulas. Aqui a gente dá os lugares onde a gente quer a nuvem de algodão. A gente não quer pintar o céu tudo azul. Fazer bem rapidinho para vocês conseguirem acompanhar, para depois conseguirem olhar em casa se tiver alguma dúvida o material gravado. Eu estou à disposição, podem usar o VAX. O interessante é executar o exercício, como vocês vêm fazendo. Fazer o exercício, quanto mais vocês trabalharem, quanto mais vocês utilizarem essa prática, mais vocês vão ter familiaridade com isso, mais natural será. Eu fiquei tão feliz que alguém me disse que nem gostava tanto de desenho. Quem foi? Foi a Grazi, não foi, Grazi? E agora estava gostando muito. Coisa boa. Desenho é comunicação, desenho é um dos principais instrumentos do arquiteto. E falou que gosta de desenhar agora. Alguém me falou, eu não me lembro, eu estou com a memória muito cansadinha. Fiquei bem feliz. Tem a ver com uma música legal, tá assim desenho. Eu virava à noite desenho. Bota uma música bem legal, uma coletânea de músicas legais. Quando vê, tá amanhecendo o dia, tu tá criando arquitetura. Eu comecei a pintar com lápis aquarelado, para vocês conseguirem fazer depois. Então, vocês fizeram um desenho no papel A4. Estou sentindo a textura da madeira aqui. Começa a ficar texturizada essa pintura. E aí a gente pode pintar bem assim, nada a ver, porque depois a cera, o cotonete e o algodão vão uniformizar tudo isso. Teve alguém que fez um céu tão lindo de vocês, colocou um vermelho, um laranja, aquele céu de final de tarde, de verão, assim. Gostou? Tirou todo o partido
possibilita o lápis aquarelado misturando pigmentação. Fica bem relaxado, porque depois a gente vai misturar tudo. Depois a gente vai misturar tudo. Mais forte perto das construções. Mas em cima pode ser mais fraquinho. Vamos botar por cima para parecer com madeira. Então, hoje a aula não foi fazer um igual, não fazer um repetia, não foi copiar o desenho da prova. Hoje vocês fizeram algo de vocês mesmos, a partir de tudo aquilo que vocês já exercitaram nas aulas atrasadas. Colocando em prática tudo que vocês aprenderam, utilizando a técnica do lápis aquarelado. Ó. Tudo por trás, nós ficamos por trás. Tá, aqui ela está fazendo sombra. E agora nós vamos espalhar com a cera líquida. A cera líquida, vocês chacoalhem, mais gente conseguiu encontrar a cera, vocês chacoalhem assim, tira a tampinha, a sujeirinha da tampinha que nós vamos usar para pintar com cotonete. O cotonete passa a ser um tipo de um pincel, assim. Aí vocês não molhem muito e não podem deixar essa cera secar. Se ela secar, vocês não conseguem mais trabalhar essa pigmentação na folha de desenho. Aqui está quase secando para mim. Aí quando está quase secando, eu pego um pedacinho de algodão urgente para dar uma remada. Não pode secar. Continua. Pode passar um pouquinho ali. Depois a gente limpa com a borracha. O Hugo está avisando que é 9 horas já. Bastante céu.
Então, se a gente deixar secar, a gente não consegue trabalhar isso aqui com o algodão. Continuar. Vamos tirar o resto da pigmentação do céu. O céu dá todo um destaque para o projeto quando ele é bem feitinho. Eu também gostava de desenhar as nuvens com um traço bem rápido com o nanquim. Eu estava olhando alguns desenhos que eu fiz. Falando em desenhos que eu fiz, nas primeiras aulas que nós demos, eu vi hoje quando eu estava vendo com a Júlia, eu passei alguns desenhos que eu fiz no escritório com essa técnica. Vocês podem olharem lá. Projeto de interiores, projeto residencial. Eu mostrei alguns exemplos com essa técnica. Inclusive, na aula eu coloquei a foto do espaço construído depois que eu fiz o desenho. O desenho eu fiz no projeto. O cliente vê qual era a proposta. Aí eu fiz a foto depois do ambiente construído para mostrar o desenho e a... Se tiver curiosidade, pode olhar lá. Eu fiz uma casa de 600 metros quadrados. Eu fiz todo o interior dela, todo o desenho dos móveis com essa técnica. Eu tenho todos os desenhos comigo. Por que eu ficava comigo? Porque eu fazia fotografia colorida, na época não tinha digitalização, e entregava a fotografia colorida ao proprietário. Os originais estão comigo. Então eu criava, fazia croquis, mais ou menos esse tipo de desenho que a gente fez aqui. Ficava lá desenhando, croquisando, depois colocava numa escala. Na escala fazia a técnica exata e depois como era para ser o projeto. Agora a gente pega uma borrachinha limpa, não risco de repente ali. O céu está pintado. Então vamos tocar o resto rapidinho para poder ver até o final da aula. Para vocês terem material para estudar e para olhar. Então as nuvens. Deixa eu ver um negócio aqui. Ó, eu vou compartilhar, tá? O edifício não está com o mesmo ponto de fuga da ponte. Eu não sei qual foi o objetivo, mas para agora o exercício não tem problema, mas eu vou deixar aqui. Caso você venha fazer a sua pesquisa. É importante para o aprendizado, eu vou compartilhar. Fala para mim, Alice, tu está conseguindo ver? Consegues ver? Sim, prof. Legal. Então, eu tenho a impressão que tu colocou aqui, ó, um ponto de fuga, está afunilando para cá. Então, me parece que aqui tem um ponto de fuga, né? Se eu não me engano, ali no cantinho aparece a bolinha que eu fiz para usar como ponto de fuga. Aí esse tipo, entendeu? Olha aqui, ó. Aí se esse ponto como você colocou, se aqui tá a linha, ó. Tu falas que não tá compreendendo, tá? Porque aqui tá o horizonte, a linha dos olhos, né? Então aqui teria e aqui teria outro. Aí essa parte de cima também teria. Aí eu vou botar uma cor preta para. Ops! Eu vou
colocar uma cor preta agora para desenhar o edifício com esse ponto. Por que ele ficou com essa forma? Porque a gente não consegue ver em cima dele, porque ele está no meio, a linha do horizonte está sobre ele. Assim. Então, para adequar essa perspectiva, se quiser arrumar o gelinho, eu queria fazer preto. Se quiser arrumar ligeirinho, tu considere esse ponto de fuga, ó, porque fica mais harmonioso com o desenho da perspectiva da ponta. Compreende? Ou não? Sim. Porque ela vai para lá, onde tu levou para lá. Então o edifício também vai para lá. Na hora que eu tava desenhando, eu vi que tinha alguma coisa errada, era bem isso. Mas é assim que se aprende, eu fico tão feliz. E aí tu vai guardar isso. Sempre, sempre leve com vocês que primeiro tem que definir os 2 pontos de fuga. E o resto vai para ali. Tu botou a ponte, aí o edifício também vai para ali. A primeira coisa é definir o ponto de fuga. Tá? Obrigada por compartilhar. Pode ser? Tá certo? Não é pouco. Não. Esse desenho é para terminar em casa e entregar na próxima aula. Vocês ainda não me responderam sobre o feriado. Vocês vão decidir depois? Se nada, tá? E se quiser alguma orientação, pode chamar, tá? Pode chamar que eu atendo. Aí, quem é o líder da classe? É a Júlia? Depois tu dá a resposta que a turma definiu. Pois não tá. Depois tu faz com cautela. Mas é importante tu fazer, não desanimar. Fazer. Vai fazendo e vai adquirir prática. Amanda? Ô, Amanda. Aí você vê com a classe depois. Tu e a Júlia, as líderes. Eu estou à disposição, tá? Obrigada, Júlia.
vocês quiserem olhar o desenho, é só pedir, tá? Acho que pintar não tem problema, né? Não tem grande effect para vocês. Esse lápis aqui eu gosto muito. Ele tem um azul, é um azul diferente, é um azul acinzentado. Geralmente nas minhas caixas é o primeiro que vai. Tem um bege também. Eu vou reproduzir um tipo de um vidro nesse edifício. Vou tentar fazer um vidro. Lindo. Vai continuar, Manuel? Perfeito. Tem que tirar e depois, por favor, continue. Tu já sabe usar a técnica. Perfeito. Agora pode digitar em cima o papel transparente. Olha como eu estou fazendo aqui, ó. E aí tu passa com o nanquim mais fino que tu tem. Eu não sei se o Pedro conseguiu encontrar um nanquim também. Tu tem o 01, ou menos que 01, passa os principais traços, tá? Não as sombras. A sombra tu deixa para fazer depois. Tu passa só os traços do desenho. Os traços mais finos. Tu tá na sala. É que eu tô longe do teclado. Olha lá onde tá o teclado. Não, se eu puxei aqui, não dá certo. Tá na sala, Emanuel. Deixa eu ver. Agora eu vou misturar um pouquinho o que eu já coloquei o grafite aqui para ir definindo, né? Eu gostaria de terminar antes que a aula acabasse. Para vocês terem essa gravação, para vocês olharem em casa, quando estiverem fazendo o desenho. Então, vocês fizeram o desenho no rascunho, agora vocês botaram o desenho do papel fino por cima. Transportar esse desenho para esse papel fino com a caneta nanquim, com a pena mais fina que vocês têm, de 01 para baixo. Ficou meio abujuda até.
E aí depois vocês vão colorir com lápis aquarelável do lado contrário. Do lado contrário. E vão misturar essas cores do lápis aquarelável. Ele permite, através da cera, esse trabalho aqui. É uma técnica utilizada no escritório do paisagista Burle Marx, que eu tive contato no meu estágio de arquitetura na Prefeitura Municipal de Blumenau, onde tinha um arquiteto lá que trabalhou nesse escritório, e ele utilizava, e como a gente era muito curiosa, o arquiteto Fernando, como faz? O que é preciso? O que é isso? Aí ele pacientemente passou toda essa forma de desenhar. Nós já utilizamos por mais de 10 anos no nosso escritório profissional. É uma terapia, com música melhor ainda. E também já ensinamos para muitos jovens que gostam de pintar e desenhar. Espalhados por aí tudo. E agora vocês estão tendo essa oportunidade. A gente vai compartilhando esse conhecimento antigo, de muito longa data. O Burle Marx utilizava isso exatamente para fazer os seus projetos paisagísticos, não arquitetônicos, mas eu já usava para arquitetura de interiores, para arquitetura mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica. Eu não estou conseguindo responder digitado no VAX. Alguns de vocês que saíram e falaram comigo que eu vou ter que responder depois. Porque eu estou com o celular pendurado ali no tripé, mais ou menos se mantendo equilibrado. Ele está fazendo as imagens, tem uma câmera melhor. E o teclado do note está longe, para a gente poder mostrar esse desenho. E não, o celular vai registrar um acidente topográfico. As coisas caindo aqui, a ficar limpo. Depois eu respondo. A gente vai mais trabalhar. Então, nessa vegetação aqui, eu vou deixar até secar um pouco a cera, porque eu não quero uma textura bem homogênea, e a vegetação ela é uma coisa mais heterogênea. Tem textura, tem cores, tem diferentes tamanhos. Então, essa rugosidade no acabamento final é até interessante. Então, vamos deixar um pouquinho assim, ficar assim meio jogado o desenho, que faz parte dessa parte da vegetação e da paisagem. Parte do rio Papitar. Eu vou utilizar o algodão para misturar um pouco.
Tá bom, então. Aquelas canetas que tinham ali no desenho, os arquitetos usam bastante, né? Mas essa técnica aqui, ela reproduz o efeito dessas canetas, se vocês observarem bem. Que é uma cor meia transparente, assim, né? Uma cor meia transparente, você deixa o que tu queres mais forte, o que tu queres mais transparente. Vou mostrar. Agora eu vou limpar um pouquinho. Aqui. A gente limpa ainda com esse lápis, com a cera meia molhada, aí a gente consegue limpar bem. Olha como que tá ficando, gente. Professor, agora eu consegui um espaço para eu continuar as aulas. Tu conseguiu um marrom também? Eu posso usar essas duas canetas ali para pintar? Para pintar? Sei lá, as folhas, a árvore. Faz as folhas com a... Mas pode... se tu conseguir a caneta fina, é melhor com a fina, tá? Tá bom. Tu podes usar na montanha essa dali. E assim, Pedro, quanto mais longe o desenho, mais fina é a caneta, tá? As canetas grossas é pro desenho aqui da frente. Certo. O desenho que tá lá atrás a gente usa mais fininha possível. É como é na paisagem, mais fininha possível e a cor mais escura possível. Cinza. Cinza e o tom predominante que a gente tá pintando. Gostasse? Sim, achei bem legal. Tu mora em Rio do Sul? Não, eu sou de Ituporanga. Eu moro praticamente no sítio. É bem Tem interior. um pessoal, mas tu consegue ir para Rio do Sul conseguir esse material, né? Eu posso tentar. Eu acho que tem um pessoal que comprou. Júlia, tu é de Rio do Sul, né, Júlia? Tá concentrada. Porque tem um pessoal que conseguiu comprar em Rio do Sul. E mais barato que aqui, Pedro. Você sabe o nome da loja? Eu tenho que inspecionar depois essas minhas conversas. Tem na Valpel e no Vavá. Tá bom, obrigado. Teve alguém que comprou por R$12. Eu paguei 15 aqui em Blumenau. E tem a Amanda vai buscar longe, né, Amanda? Tu pagou 12 também, ou 13, eu acho. E assim, gente, parece que, mas eu vou gastar isso para... Não, vocês usam esse material durante o curso. Vocês vão usar esse material durante o curso. Fazer o pessoal ficar contente. Isso. Tu conhece? Conhece essas lojas? O Vavá, sim. De repente dá de telefonar, alguém pode levar. Se não puder ir lá.
Fiquei contente que tem em Rio do Sul, porque não é todo mundo que usa esse tipo de material. Aqui em Blumenau eles falaram que estão vendendo mais online do que... Aí ele queria que o pessoal aí comprasse online com eles, que eles entregavam, né? Mas tem em Rio do Sul, é mais barato do que daqui para lá. Não. A linha do horizonte é bem orgânica, bem natureza. Olha aqui como eu fiz, ó. Tu pode soltar a mão e fazer como tu quiseres, porque as montanhas não têm forma. Pode soltar a mão ali e fazer como tu acha melhor.
Então agora eu vou retocar um pouco, falta só 15 minutos para terminar a aula. Eu vou retocar um pouco pela frente e vou fazer a luz e sombra para vocês. A gente faz a sombra própria. A própria sombra do edifício. Depois a gente vai ver a sombra do sol. Então, aqui nós temos um orifício. E é claro que vai ter a sombra desse buraco que vai mostrar a tridimensionalidade do nosso desenho. Tem um furo ali dentro. Mais dentro. Quanto mais isso aqui, mais escurinho ele é. A gente vai fazer com todo cuidado para não machucar o papel. E esse a gente faz do outro lado da pintura. Do lado que não recebeu aquarelado. Eu estou tentando representar vidro aqui. Esse aqui é um edifício de vidro. Então, depois a gente vai ter que fazer o reflexo. Também a sombra própria do edifício. Depois nós vamos fazer a sombra causada pelo sol. Continua, que legal. Vai desenhando, tá? Vai desenhando, tá característico de ponto de fuga. Agora coloca, eu também não fiz os pontos ainda, eu vou desenhar. Vai sentindo, porque a gente não pode ir direto naquilo. Então vai desenhando isso, coloca o papel em cima, pega o nanquim mais fino e faz por cima. E ó, o que eu tô fazendo agora? Eu tô fazendo primeiro a sombra própria do volume. A sombra própria, naturalmente, ele tem um lado mais escuro e um lado mais claro. Depois eu vou ver o que eu faço com a luz do sol. Tá? Aí a gente olha aqueles desenhos de novo. É porque, de repente, ficou muito... Ali que tu vai colocar do lado desse rio, tu coloca ao lado desse rio, tu pode fazer umas árvores, vai fazendo como tá ali. Mas com o tempo, tu vai tentando reproduzir uma natureza que existe. Mas tu pode ir tocando assim, tá, Pedro? Ficou muito lindo. E eu acho assim, ó, que tu tem uma identidade própria. Tu tem uma forma de desenhar que é reconhecível. O teu traço é bem fácil de perceber que é perfeito. Isso é bom, tá? Continua praticando. Continua praticando. Eu mostrei o lado errado. Olha aqui, ó. Pode continuar. E o que tu achou da cera com lápis?
Ah, tá, tu ainda não tem. Ah, a madeira. Ficou bem legal. Aqui a luz própria. Vamos preencher a luz própria desses edifícios, a luz própria. Agora eu vou tentar fazer aquela luz que nós aprendemos. Eu acho que vamos. Ah, legal. Pode continuar. Só que não é a técnica, né? É legal tu aprender essa outra técnica. Essas canetas são legais. Sim, sim. Pode usar. Pode ir usando aí quando tu comprar. Agora eu vou botar a sombra. Vamos supor que o meu sol tá aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Vou fazer aqui fora. Eu vou marcar o meu sol. Mais ou menos aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Vou desenhar achurado para não sujar a sombra. Eu vou desenhar achurado para não machucar muito o meu desenho. Depois vocês olhem os vídeos de novo quando vocês começam a trabalhar, tá? Eu vou fazer isso aqui só para vocês verem o desenho pronto antes que a aula acabe. Mais ou menos. Esse aqui tá o sol. Eu botei o sol aqui em cima. O raio bate aqui nesse vértice. E ele tá aqui embaixo, bate nesse vértice. A sombra desse vai ficar bem longe. E aqui tá aqui, vem aqui. Esse aqui vem aqui longe, ó. Esse aqui. Esse edifício aqui, o sol vai estar bem longe. Eu não vou fazer a sombra não, porque vai... Ele tinha que estar mais alto nesse desenho. Vou fazer só umas fumadas. E ele também vai ter sombra, porque esse edifício é mais alto ainda. Vou ficar devendo a sombra nesse desenho aqui.